sobre gráficos do movimento uniforme, primeiro ano. Falando em gráficos do movimento uniforme. No movimento uniforme, nós vimos que a velocidade ela é constante e diferente de zero. Porém, os espaços eles podem ir variando. O carro ele pode estar a favor da trajetória, no mesmo sentido positivo, ou contra a trajetória, no sentido com uma velocidade negativa, no sentido contrário à trajetória, ou seja, os espaços vão diminuindo. Aqui a gente tem dois gráficos, espaço versus o tempo. Quando o espaço vai aumentando, o tempo também está aumentando. A gente diz aqui que é um movimento uniforme crescente. Ele está indo na mesma direção da trajetória, com uma velocidade positiva. Aqui a gente tem um gráfico decrescente. O carro está contra a trajetória, ou seja, uma velocidade negativa. Se nós tivéssemos aqui uma estrada, o ponto 0, o ponto 10 quilômetros, ou quilômetro 10 e quilômetro 20. O primeiro gráfico, esse carro, vou fazer uma bolinha, ele está indo a favor da trajetória, ou seja, ele está no sentido crescente nessa trajetória. Por isso que à medida que o tempo vai passando, os espaços percorridos também vão aumentando. O segundo exemplo, o carro está contra a trajetória, para cá é positivo. Então, contra a trajetória, ele está no quilômetro 20, vindo para o quilômetro 10, para o quilômetro 0. Então, à medida que o tempo vai passando, os espaços percorridos vão diminuindo. Isso me dá uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. E os gráficos do movimento uniforme, velocidade versus o tempo. Quando a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante e diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Que à medida que o tempo vai passando, a velocidade ela não varia. Porém, a gente viu quando os espaços são crescentes, velocidade positiva. Então, vai estar acima do eixo X aqui, ó. Seria aqui a velocidade. Quando a gente tem espaços decrescentes, um gráfico velocidade vezes o tempo, a velocidade é negativa, então a gente vai estar na linha de baixo. Então a gente tem um gráfico velocidade versus o tempo também. A gente pode usar esse gráfico para várias coisas. Por exemplo, se eu determinar aqui a área desse gráfico, eu posso conseguir achar o espaço percorrido. Se eu pegar como exemplo números fáceis para a gente começar, 2 segundos, 10 segundos, e o móvel estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí eu quero achar, depois de 10 segundos, qual foi o espaço percorrido. Eu posso achar a área desse gráfico aqui, que eu vou ter o espaço percorrido, ó. Daqui de 2 segundos até 10, nós temos 8 segundos. Daqui até aqui a velocidade foi sempre o quê? 5 metros por segundo. Então, se eu fizer, para eu achar a área de um retângulo, né, base vezes altura, se eu fizer 5 vezes 8, ó, a área aqui, 5 vezes 8, que dá 40. É a mesma coisa que eu fizesse. Delta S vai ser igual a velocidade média vezes o tempo. Então, delta S, 40 metros. Ó, 40, 40. Então, achando a área, eu acho o espaço percorrido. Voltando em gráficos espaço versus o tempo, aqui eu tenho 3 situações. Lembrando, o gráfico, o eixo vertical correspondente ao Y é S de espaço. Posição, o eixo horizontal é T de tempo. Na primeira situação, na situação 1 desse gráfico, ó, o espaço percorrido foi aumentando à medida que o tempo foi passando. Então, na situação 1, nós temos uma velocidade maior que zero, uma velocidade positiva. Na situação 2,
O espaço percorrido, o tempo foi passando e ele não alterou. Nesse caso, quer dizer que se a posição não mudou, a velocidade vai ser 0. Então, na situação 2, V igual a 0. E na situação 3, ó, o espaço percorrido vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então, na situação 3, velocidade menor que 0. A gente tem 3 gráficos demonstrados aqui, como se as posições primeiro fosse crescente, né? A velocidade está aumentando, está a favor da trajetória. Depois ele parou, a posição não alterou, o tempo foi passando. Depois ele voltou na trajetória, porque o espaço percorrido foi diminuindo. Então a velocidade ficou negativa. Um exemplo. Aqui nós temos um gráfico espaço versus o tempo também. Quando o tempo é 0, a posição do móvel vai ser o quê? 2 metros. Aí, à medida que o tempo foi passando, ó, chegamos em 0,4 segundos, a posição desse móvel foi 0, de 2 metros caiu para 0. Então ele está contra a trajetória, eu sei que a velocidade é negativa. Vamos provar isso através do gráfico? Como? Vocês sabem, desde o 9º ano, que o cálculo para velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Pelo gráfico, qual o valor do ΔS? Quanto mede isso aqui, ó? De 0 até 2. Ou melhor, ele está saindo do 2, então é de 2 até 0. Se a gente fizer aqui, ó, ΔS vai ser 0, que é a posição final dele, menos 2, que vai dar menos 2 metros. Então, é menos 2 dividido. Agora aqui o tempo final foi 0,4. O tempo inicial é 0. Ninguém volta no tempo, né? Pelo menos na mecânica clássica de Newton aqui. Então, ΔT aqui vai ser final, que é 0,4 menos 0, que dá 0,4 positivo. A gente não vai ter tempo negativo. Então, menos 2 dividido por 0,4, que valor que a gente tem? Ó, 0,4. Velocidade média vai ser igual. 2 dividido por 0,4 deu menos 5, porque menos e mais, então menos 5 metros por segundo é a velocidade desse móvel. Lembra? Comprovando o que a gente diz. Quando o espaço é decrescente, a reta está descendo, diminuindo, a velocidade vai ser negativa. Agora a gente quer a função horária. A função horária a gente sabe, já viu em movimento uniforme, é S igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, a posição no instante T vai ser igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que nessa situação desse exemplo, a velocidade é negativa, então mais com menos vai ficar menos. Se fosse um gráfico com um espaço crescente aqui ao longo do tempo, a velocidade seria positiva. E isso para movimento retilíneo uniforme que a gente está vendo aqui, né? Então agora, como que a gente vai calcular a função horária? Ou melhor, como que a gente vai determinar? A gente sabe que a função horária é S, é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. A posição varia de acordo com que o tempo vai variando, vai passando. Então, S eu repito. A posição inicial desse exemplo, nesse gráfico, foi o quê? 2 metros. Ele saiu de 2 metros em 0,4 segundos, chegou na posição 0. Então, posição inicial, 2. Mais... a velocidade é negativa, mais com menos, então vai ser menos 2, menos 5, que é a velocidade, multiplicada pelo tempo. Essa daqui é a função horária dos espaços. Nesse exemplo, 2 menos 5 vezes t. E é isso, um resuminho básico sobre gráficos do movimento uniforme, que são os gráficos mais fáceis.
São gráficos de função de primeiro grau da matemática.